Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais toda sexta-feira aqui pelo Instagram. Que Deus abençoe sua vida, graça e paz do Senhor. Vamos orar? Agradecer a Deus por mais esse tempo de meditação na sua palavra. Pai Santo, muito obrigado pelo descanso, ó Deus da noite. Obrigado, ó Deus, pelos recursos que o Senhor nos dá. E acima de tudo isso, obrigado pela vida. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E o fato de estarmos aqui, isso já é prova das tuas misericórdias. Obrigado, Deus, por esse dia e pela tua palavra em que podemos, ó Deus, meditar, nos alimentar e dela também ser sustentados, ó Deus, para a vida cristã. Senhor, nesse dia, que o Senhor nos ajude na caminhada da fé, a confiar no Senhor e a buscar em Ti, ó Deus, a dependência para tudo que nós precisamos. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. A palavra de Deus hoje se encontra aqui em Marcos capítulo 5, verso 36, um episódio muito conhecido, e uma palavra que todos nós sempre precisamos para ouvi-la, uma palavra encorajadora de estímulo, também de confiança, e o quantas vezes nós somos desafiados a acreditar e também a ficar em paz diante do que Jesus diz. Marcos 5,36 diz assim: Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Como isso é desafiador diante do que Jairo está vivendo naquele momento. Se você não lembra da história, começa aqui no versículos de 21 a 24 e depois de 35 a 43, a história de Jairo, que tinha uma filha doente e que depois, como o verso 35 diz, os servos de Jairo chegaram até ele e falaram: não incomode mais o mestre porque sua filha morreu. E como é desafiador nessa hora em quem você acredita, porque Jesus faz exatamente um desafio a Jairo. Ele diz: não temas, crê somente. E acreditar naquele momento era muito difícil. No meio do percurso, enquanto eles estavam indo para a casa de Jairo, porque o texto diz no versículo 23 e 24 de Marcos 5, insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Versículo 24. Mas aí no meio do percurso, uma mulher com fluxo de sangue há 12 anos, doente, tem aquele momento com Jesus, uma multidão ali apertando Jesus, e ela toca em Jesus e ela é curada, e tem aquele momento ali, aquela parada no meio desse percurso, numa urgência tão grande para Jairo. Então, os servos de Jairo chegam, e no verso 35 diz: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Como nós somos desafiados na fé o tempo todo, e quantas circunstâncias em nossas vidas nós somos colocados nessas circunstâncias para confiar, e muitas vezes ficamos até perturbados e aflitos. É interessante que um teólogo ele vai dizer algo a respeito de Jairo muito interessante, que eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. Ele diz que Jairo
ele era a pessoa a quem Jesus estava trabalhando aqui, e 3 questões que estavam envolvidas ali naquele momento, né? Jairo queria que um mal fosse removido, Jairo queria que um perigo fosse prevenido, e Jairo queria uma bênção, né? Queria obter uma bênção. Então ele queria que um mal fosse removido, a doença da filha, ele queria que o perigo fosse prevenido, que a morte chegasse, mas ele queria também esta bênção, queria obter esta bênção, que era a salvação e a vida desta menina, no versículo 23. Né? Impõe a mão sobre ela para que seja salva e viverá. É claro que Jairo está pensando nos aspectos físicos, né, do corpo. Ele não está pensando na salvação da alma, mas Jesus é muito mais amplo, né? Jesus não quer só curar o corpo, não quer só curar a doença. Ele quer curar também a alma, quer salvar, né, do pecado. E quando aqueles homens então chegam para Jairo dizendo que a filha está morta, Jesus diz: não temas, crê somente. Interessante que Lucas, quando retrata, Lucas 8, a partir do verso 49, que retrata o mesmo episódio, Jesus diz assim, no verso 49 e 50, falava ele ainda quando veio uma das pessoas da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. O verso 50, mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. E aí a gente sabe o restante da história, que diz que Jesus foi com Pedro, Tiago e João para a casa de Jairo, e lá as pessoas estavam chorando, né, naquele momento de velório, e quando Jesus disse, né, que ela só dormia, ela não estava morta, mas só dormia, as pessoas começaram a rir, e Jesus pediu para tirar todos de lá, e entrou no quarto, né, na onde estava a menina, e ali então orou, chamou ela, pegou pela mão e ela reviveu. Então, nesse episódio de ressurreição, nós vemos o poder de Cristo sendo manifestado ali. Antes de entrar nessa perspectiva da palavra não temas, crê somente, né, que Jesus está colocando aqui para Jairo, né, e para as nossas vidas nesta manhã, né, eu queria que você pensasse a respeito dessa situação de Jairo e também essa perspectiva com relação à mulher do fluxo de sangue. É interessante o texto correr nessa condição de um homem aflito e uma mulher doente, e o que Jairo viu, aquela cena diante dele, mas o quanto também foi importante para ele, de que aquilo era uma perspectiva, mas não o necessário para que ele ouvisse essas palavras de Jesus. O quanto aquilo é importante, né? Por que aquela cena toda aconteceu? Nós vemos uma mulher com doente há 12 anos, mas que ao ouvir falar que Jesus está ali, ela vai até Jesus crendo, confiando, tendo fé de que vai ser curada. E é exatamente o que acontece. Ela toca em Jesus, nas vestes de Jesus, e ela é curada. E Jesus diz a ela: tua fé te salvou. Quando a gente olha para Jairo agora, não é a menina que vai até Jesus, é o pai, ou seja, um intercessor. Não é Jairo que está doente, mas a menina está impossibilitada, e o pai vai até Jesus, pedindo não por ele, mas pela sua filha. Veja, nós temos esse contraste interessante de alguém doente que vai até Jesus, mas em outro de alguém que vai interceder por alguém que está doente. Nesse contraste também nós vemos a questão da fé, né? Que a mulher
tinha fé que se tocasse em Jesus, ela seria curada. Jairo, ele acredita em Jesus que ele pode curar, mas ele tem os seus limites. E essas palavras do verso 36 são então desafiadoras para Jairo sobre algo que ele ainda não viu, não presenciou, né? Diante da morte. Doente, ele acabou de ver que Jesus tem poder para curar, mas e a morte? E isso acontece também com o filho daquele oficial em João capítulo 4, a partir do versículo 48, se não me engano, aonde ele queria tanto que Jesus fosse na sua casa antes que o seu filho morresse. E ele acreditava que Jesus precisava estar na casa, precisava estar do lado do seu filho, precisava impor a mão, né, para que a doença fosse embora, e precisava fazer isso antes dele morrer. Ou seja, quantas questões que mostram uma fé limitada, e que muitas vezes nós também, diante do que nós cremos, nós colocamos limites no poder de Cristo e não avançamos para uma fé bíblica, uma fé que vai além dos limites, e que nós precisamos ser trabalhados nisso também. Nós vemos também aqui essa mulher tocando em Jesus, e depois Jesus é quem toca na menina, aqui no versículo de número 41, tomando pela mão, disse Talita cumi, que quer dizer menina, eu te mando, levanta-te. Então, enquanto a mulher tocou nas vestes de Jesus, agora é Jesus quem toca na menina. E em todos esses aspectos, o que eu quero trazer para você é: não coloque regras, né, ou modelos ou formas em como Deus tem que agir na sua vida, porque Deus é infinito e Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, como Efésios 3 nos ensina. Então, é como se, o que eu quero dizer é: não pense que Deus tem que fazer daquele jeito ou seguindo aquela regra que você estipulou. Deus é muito mais poderoso do que a gente possa imaginar. Ele faz como lhe apraz, né? E Ele realiza os seus feitos como Ele quer. Então, não há limites para o agir de Deus. E às vezes a gente pode pensar assim: mas precisa acontecer tal circunstância para que Deus então faça. Quando você pensa assim, você está limitando o poder de Deus, ou colocando Deus nas suas regras, na sua forma de Deus agir. Outra questão interessante que nós podemos tirar aqui desses dois eventos acontecendo neste momento, que o texto diz no versículo de número 21, que Jesus, voltando do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. E é interessante que o outro texto paralelo vai dizer que as pessoas estavam alegres com a vinda de Jesus. Mas veja, no meio da alegria de muitos estava a tristeza de outros. Não é porque Jesus chegou ali que todo mundo estava alegre. No meio do povo de Deus, no meio do culto, no meio da comunhão dos santos, nem todo mundo está feliz, mas cada um tem as suas lutas e as suas dificuldades. Jairo e aquela mulher estão no meio da multidão e não estão tão felizes assim, né? Aquela mulher está 12 anos sofrendo e Jairo tem uma menina doente em casa, né? Então, mas eles estão juntos na multidão, né, ao encontro do Senhor. Ok, nós podemos ver várias questões aqui e aprender muito com essas palavras, mas para a nossa devocional aqui hoje, não temas, crê somente. A primeira coisa que eu quero deixar para você nessa manhã é: Jesus ouviu ou não? Né? Porque o texto diz aí:
mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga. Primeira coisa, né? Sem acudir. E o texto de Lucas, no versículo 50, diz: mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. A mesma palavra nos originais aparece aqui, né? O sem acudir e o ouvindo de Lucas é a mesma palavra, só que aqui está no negativo, né? E lá em Lucas está no positivo, né? Na forma positiva. Então Jesus ouviu ou não ouviu o que os servos disseram? Sim, ele ouviu. Ele ouviu o que os servos disseram, que a menina morreu. Jesus ouviu, mas Jesus não deu atenção. O que a gente aprende aqui com Cristo, nessa primeira questão que eu quero trazer para você nessa manhã, é que em meio às lutas e desafios e aflições que passamos, você vai ser sempre colocado numa questão de que a quem você está ouvindo. As vozes que o mundo diz, né, o que a ciência diz, o que os médicos dizem, o que as circunstâncias dizem, o que o seu vizinho diz, o que os seus parentes disseram, ou o que Cristo diz, o que a palavra de Deus diz, o que Deus diz a você. A quem você vai dar atenção? Jesus ouviu que os servos disseram que a filha morreu, que não era para importunar o mestre. Jesus ouviu, mas Jesus não deu atenção, e Jesus agora está exortando Jairo a fazer o mesmo. Ou seja, o não temas de Jesus aqui nesse primeiro aspecto para Jairo Jairo, você ouviu isso, mas ouça a mim. Você ouviu, né, o que aconteceu, o que os seus servos estão dizendo, mas ouça o que eu tenho para te dizer. Né? Então, quando Jesus, sem acudir, ou ele ouviu, mas não deu atenção, porque o poder dele era maior do que as palavras dos servos, você sempre vai ser desafiado a acreditar em alguma dessas palavras. E aí, diante daquelas situações desafiadoras da vida, a quem você vai ouvir? A quem você vai dar atenção? Ao que Deus pode fazer, ao que você já conhece da palavra? E se você não conhece, eu estimulo você a conhecer. Comece lendo os evangelhos. Se você não leu a Bíblia ainda toda para ver o poder de Deus e as maravilhas do Senhor, comece pelos evangelhos, conhecendo Jesus Cristo e o seu poder, a sua glória e o quanto Ele pode fazer na sua vida. Conheça esse poder, esta graça, e para que a sua fé seja estimulada a ouvir o que Ele tem a fazer, a tudo o que Ele pode realizar na sua vida, e também a quebrar estes limites que a sua fé humana, e existe vários tipos de fé, mas a fé bíblica é a única fé que salva, e é esta fé que nós precisamos exercitar, é esta fé que precisamos aprender, é esta fé que precisamos vivê-la. E nesse sentido, isso vai depender de onde você está ouvindo. Os seus ouvidos estão direcionados para onde? E Jesus está aqui falando para Jairo: não temas. Aquelas palavras talvez causaram frustração, tristeza em Jairo, porque elas vieram antes das palavras de Cristo. Jesus não tinha dito nada ainda até aquele momento. Foi Jairo quem disse, né, no versículo 23, foi Jairo que foi até Jesus, e Jesus prontamente está indo até ele. Jairo viu uma cura acontecendo na sua frente, mas Jairo não viu ainda a ressurreição acontecendo. Então, não temas, aqui, nesse momento, Jairo, você tem duas vozes diante de você. A quem você vai ouvir? Eu fico imaginando aquela cena e os olhos de Jairo nos olhos de Jesus, e ele tendo que confiar em Cristo naquela hora, né? De que se Jesus tem poder, ele pode ir muito além do que a cura, ele pode ir além do que eu posso imaginar. Então, meu querido,
diante dos desafios da fé, você vai ser desafiado a quem você vai dar ouvidos. E assim como Cristo, nós aprendemos com Ele que precisamos ouvi-lo e que a palavra dele é mais poderosa do que a palavra dos homens. Então, fique com o Senhor. Aqui nós também aprendemos que o não temas de Cristo é o medo, o pavor que muitas vezes nos paralisa, nos amedronta, que nos incomoda, que nos entorpece e que faz tantas coisas em nós. E você sabe como o medo provoca tantos desesperos e sentimentos ruins na nossa vida. Agora, quem está falando não temas é Cristo. Quando a morte chega perto da nossa casa, quando chega perto da nossa vida, quantas vezes nós também ficamos com medo? Tem gente que fala que não tem medo da morte, né? Mas todo ser humano, desde que o pecado entrou no mundo, né, tem medo de alguma coisa. Lembra de Gênesis 3? Foi o primeiro sentimento que aparece na Bíblia em Gênesis 3, quando Adão pecou, os seus olhos foram abertos, e quando Deus chegou, o que ele diz quando Deus perguntou: Adão, onde estás? O que Adão responde? Senhor, eu tive medo e me escondi. O medo, desde que o pecado entrou no mundo, tem perturbado a nossa vida, e por causa do pecado nós sentimos medo. Não há ser humano nenhum que não sente medo de nada. E quando a morte está muito perto, né, nós também nos incomodamos. Hebreus capítulo 2, Hebreus 2 diz algo importante a respeito deste assunto, quando fala a respeito da morte. E é em Cristo Jesus que nós temos a tranquilidade. Hebreus 2 diz assim, a partir do verso 14: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorreu anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Então, a morte causa pavor, né? E o diabo tem ela e usa ela, né, de maneira a nos provocar esse incômodo. O não temas de Jesus é para dizer: não tema a morte, porque diante da ressurreição nós temos esta alegria de saber que a morte não é o nosso fim, e que nele e a fé nele nos traz a segurança de que, se morrermos, não é para sempre, mas ressuscitaremos em glória com ele, né? E a palavra de Deus nos traz essa esperança, né, de alegria. Na ressurreição desta menina de Jairo, da filha de Jairo, nós vemos também a nossa própria ressurreição, de que quando a morte chega, a nossa fé em Jesus nos traz a alegria de saber que não é o nosso fim, e que ele é a nossa esperança. E ele termina dizendo: não temas, mas crê somente. É só a fé, né? Crê somente, acredite em Cristo, você não precisa fazer nada. Nós estamos vivendo tempos em que as pessoas falam de fé em Jesus, mas que precisam fazer alguma coisa, mas somente a fé. Nós estamos aí no mês da Reforma Protestante, né? E um dos lemas dos solas ali na Reforma é sola fides, somente a fé. Crê somente, e não há mais nada a se fazer. Quando nós vemos a fé e obras que Tiago nos ensina, é que a nossa fé não é morta a ponto de eu acredito e vou ficar aqui parado esperando.
Não, mas a fé é uma fé que age, é uma fé que crê na providência do Senhor, mas uma fé que é exercitada. E assim nós vemos então a galeria da fé ali em Hebreus 11, mostrando essa fé em ação. E como vemos isso? Quando nós depositamos essa fé no Senhor, quando entregamos a Ele para que Ele faça, quando nós adoramos o Senhor. E nós vemos todos esses aspectos ali em Hebreus 11, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. E quando Hebreus 11 nos diz que Abel, né, pela fé, fez ali a sua oferta, é nesses aspectos que a nossa fé é viva. E uma fé morta, Tiago deixa muito claro o que é uma fé morta no capítulo 2, e de que é aquela fé que diz que vai em paz, né, e não faz nada. E a nossa fé, ela é ativa. E a fé de Jairo se mostrou como? Em seguir Jesus e levá-lo até a menina. Ali mostrou a fé. Ele poderia muito bem, como certo teólogo vai colocar essas questões aqui para reflexão, dizer que Jairo poderia muito bem olhar para baixo e falar: Senhor, não, já era, eu não preciso mais. E naquele momento, então, triste, ir embora para casa sem Cristo. Mas a fé dele levou Jesus até em casa, e ele fez exatamente como Cristo mandou. Tirou todos de casa e então ali levou Jesus até a menina. Isso ali era a prova de fé de Jairo. Ele poderia muito bem falar: Senhor, muito obrigado, mas ela morreu e agora eu acredito mais na voz dos meus servos, eu não vou mais te incomodar, então muito obrigado até aqui, obrigado pela atenção, e eu vou embora agora, vou sepultar minha filha. Não, isso não aconteceu. Jairo ouviu Cristo, ele creu em Cristo e levou Cristo para a sua casa, apesar da notícia de morte. Crer somente nos faz também pensar a respeito de como nós lidamos com as notícias, o que nós vamos fazer diante das notícias. Ficar então parado e acreditar que aquele realmente é o que tinha que acontecer. Você já viu essas expressões? Deus fez como Ele quis, né? E aí então paramos com isso, e muitos nesse aspecto param de ir na igreja, param de orar, param de ler a Bíblia, param com tudo. Mas que fé é essa que acredita que Deus fez do jeito que Ele quis e deixou de adorar agora esse Deus? Lembra de Jó, né? Jó, seus filhos morreram, perdeu seus bens, perdeu a saúde, e ele ainda diz: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele não fez nada do que aquela mulher, a sua esposa, disse para ele fazer. As suas ações revelam a sua fé. As suas ações revelam como você crê em Jesus. Então, quando Jesus diz crê somente, e Jairo continuou seguindo os passos até sua casa junto com Cristo, ali mostrou o quanto ele confiava em Cristo e que a sua fé deveria ir além. Ele viu uma doença sendo curada, uma doença de 12 anos sendo curada, mas agora ele veria algo mais que a sua fé ainda não viu: a ressurreição da sua filha. Meu querido, é esta fé que nós precisamos exercitar. É esta fé em Cristo, e que o crer somente é um crer de acreditar somente em Cristo Jesus, né? Quando a Reforma Protestante diz solos Christus, é que a nossa fé deve estar somente nele e mais ninguém, né? Não é Cristo mais os médicos, não é Cristo mais os remédios, não é Cristo mais as minhas decisões, não é Cristo mais o meu jeitinho brasileiro, não é Cristo mais alguma coisa, é Cristo somente. E é Ele quem nos salva, é Ele quem nos ajuda,
e é nele que nós depositamos toda a nossa fé. Crê somente. É isso que ele espera de cada um de nós. Por isso, nesse dia, esse dia que é um dia de fé, né? Então, que você viva esta fé, que você dê ouvidos a Cristo, que você não tenha medo daquilo que pode vir. O medo vai trazer pavor, como Hebreus 2 nos ensina, mas há um Deus, há um Cristo que muda todo medo e que reverte as circunstâncias de medo em alegria, em vida, né? E que o crer somente, você não coloque outras situações ao lado de Cristo. Leia Colossenses. Colossenses é essa expressão da suficiência de Cristo, né? O tema principal de toda a carta de Colossenses é a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente, eu não preciso fazer mais nada, somente Cristo é o que nós precisamos. Crê somente nele, e que quando as circunstâncias difíceis aparecerem, o medo aparecer, não temas, crê somente no Senhor. Vamos orar? Pai amado, são tantas as circunstâncias da nossa vida que nos causam medo, e principalmente, ó Deus, quando a morte chega. Ó Deus, quando as doenças difíceis e que os médicos dizem que não há mais jeito, que não há o que fazer. Ó Deus, quantas vozes são ditas e os nossos ouvidos ouvem tantas coisas. Quando o chefe, o patrão diz que não há mais jeito, vou ter que te mandar embora. E nós sabemos a situação do país e aí ficamos com medo, desesperados, como é que vamos encontrar emprego agora? Quando uma situação tão difícil e de relacionamentos são quebrados, divórcios ou filhos que vão embora de casa e dizem que não há mais jeito de um bom relacionamento. Quantas são as circunstâncias, ó Deus, que nos abalam e que a gente pensa que não há mais jeito. E estas vozes então nos perturbam, nos incomodam, e Jesus nos ensina a ouvi-lo, a crer somente nele, a não temer o medo e as questões que nos deixam tão tristes. Então, ó Deus, em nome de Jesus, que nesse dia o Senhor esteja fortalecendo a fé de todos aqueles, ó Pai, que ouvirão essa mensagem, essa meditação, e que assim a fé seja fortalecida e que a fé em Cristo somente seja aquele momento transformador, que os limites que nós mesmos impomos ao Senhor sejam quebrados pelo Senhor mesmo, para que nós possamos entender que o Senhor é muito mais do que podemos imaginar. Então, ó Deus, em nome de Jesus, trabalhe em nossa fé nesse dia, e assim possamos crescer em fé e crescer no conhecimento de quem Tu és e o poder do Senhor em agir em nossa vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia e que você seja desafiado na fé e aprenda mais com esse Cristo maravilhoso que diz: não temas, crê somente.